Bem-vindos ao canal Eng Excel. Nós vamos fazer uma lista de exercícios da pesquisa operacional com resolução no Excel. Vamos lembrar aqui que a pesquisa operacional ela serve para modelar problemas e depois encontrar uma solução ótima. Nossa primeira questão é de problema de transbordo, onde uma empresa responsável pelo abastecimento semanal de um produto às cidades de São Paulo, Rio de Janeiro, pretende criar um plano de distribuição a partir de Campinas, Sorocaba e São José dos Campos. As quantidades semanais disponíveis são 70, 130, 120 toneladas, respectivamente. O consumo semanal previsto é de 180 toneladas em São Paulo e 140 toneladas no Rio de Janeiro. Observe que o somatório das toneladas disponíveis no centro de distribuição é igual ao somatório das toneladas nos centros de consumo. Então, nós dizemos que esse sistema é um sistema balanceado. Bom, há também a possibilidade de abastecimento através de entrepostos. Os entrepostos localizam-se nos centros produtores e consumidores e ainda em Volta Redonda e Ribeirão Preto. Os custos unitários de transporte por tonelada encontram-se na tabela a seguir. Qual é o plano? Utilizar o solver do Excel ou similar para definir uma solução ótima. Está aí a tabela entre todos os centros de distribuição, os entrepostos e os centros de consumo. Muito bem, o que nós temos, né? Então, sabemos que a partir dos centros de distribuição semanalmente, Campinas vai disponibilizar 70 toneladas, Sorocaba 130 toneladas e São José dos Campos 120 toneladas. O consumo semanal previsto será de 180 toneladas São Paulo, 140 toneladas Rio de Janeiro. Além disso, tem a possibilidade de abastecimento através de entrepostos. E esses entrepostos localizam-se nos centros produtores e consumidores, ainda também em Volta Redonda e Ribeirão Preto. Nós temos aí os produtores e entrepostos, os entrepostos e os consumidores e entrepostos. Os produtores são Campinas com 70 toneladas, Sorocaba com 130, São José dos Campos com 120. Os entrepostos são Volta Redonda e Ribeirão Preto. E os centros consumidores e entrepostos são São Paulo, 180 toneladas, e Rio de Janeiro, 140 toneladas. Bom, agora vamos fazer um nosso gráfico para a gente ter um entendimento importante acerca do nosso problema, para ser modelado. Nós vamos chamar o 1, que é Campinas, que tem 70 toneladas. 2, nós vamos chamar Sorocaba, 130 toneladas. E o 3, São José dos Campos, 120 toneladas. Os entrepostos, 4 vai ser Volta Redonda e o 5, Ribeirão Preto. E os centros consumidores vão ser São Paulo, 180 toneladas, e Rio de Janeiro, 7, 140 toneladas. Quando houver um transporte entre Campinas e Volta Redonda, o volume transportado nós vamos chamar de variável x14. E qual é o entendimento? Olha, x14 quer dizer que saiu de Campinas, 1, e foi para 4, Volta Redonda. Ok? Porém, há a possibilidade de retorno de Volta Redonda para Campinas. Temos os custos apresentados aí. E vamos chamar então de variável x41. Saiu de Volta Redonda e foi para Campinas. Então, também essa seta de duplo sentido aqui, ela tem o x17, saiu de Campinas para Rio de Janeiro, e tem o x71, que saiu do Rio de Janeiro para Campinas. E aí as possibilidades vão aumentando, todas de Campinas, até o próprio Campinas atendendo ele mesmo. Aí existem essas possibilidades. Isso nós fizemos apenas para Campinas. Quando nós fizermos para só os centros de distribuição, nós já temos tudo isso aí. Ainda está faltando as saídas de entrepostos e as saídas dos centros consumidores. Ficaria um desenho muito poluído. Nós vamos ficar com esse pequeno desenho, que vai ser o nosso gráfico, e o entendimento fica fechado aí. Observe que nós temos aí essa tabela de custos. Se nós enumerarmos os centros com relação às colunas, observamos que não está em ordem crescente ou decrescente. Quando nós observamos as linhas, também não. Então, vamos organizar as colunas
para deixar em ordem crescente, e as linhas, também deixando em ordem crescente. Bom, quais são as nossas variáveis? As nossas variáveis são os volumes transportados entre um ponto a outro. E aí nós podemos chamar de x e j, onde o i seria o ponto de saída e o j seria o ponto de chegada. Então, como nós temos 7 pontos de saída e 7 pontos de chegada, o i vai variar de 1 a 7 e o j vai variar de 1 a 7 também. E eles ficariam aqui descritos na nossa tabela, certo? Então, eu multiplicaria o custo de transportar de Campinas para Campinas, multiplicando pelo volume transportado, x11. O custo, 15, transportado de Campinas para Sorocaba, vezes a variável x12, que é de Campinas para Sorocaba. O custo de Campinas para São José dos Campos, 20, vezes x13. Quem seria x13? O volume transportado de Campinas para São José dos Campos. E até 12 vezes x17, que seria de Campinas para Rio de Janeiro. Na última linha, seria o 13 vezes o x75, que seria do Rio de Janeiro, Ribeirão Preto. O 27 vezes o x76, que seria do Rio de Janeiro para São Paulo. E o 0, que seria do Rio de Janeiro para o próprio Rio de Janeiro, vezes x77. Bom, essas seriam as nossas variáveis. Se é custo, nós sempre vamos querer minimizar. Então, é minimização. Esse problema é de minimização. Qual é a nossa função objetiva? Então, é esta tabela, são os custos apresentados na tabela vezes as variáveis. Então, minimizar a função f de x, 0, x11 mais 15x12 mais 20x13 mais, e aí os últimos 13 vezes x75 mais 27x76 mais 0x77. Então, esses seriam a nossa função objetiva. Nós temos uma restrição nos produtores, certo? Campinas, Sorocaba e São José dos Campos. Qual seria a restrição? Vamos começar chamando a restrição 1. E a primeira restrição seria o volume de produtos que sairiam de Campinas para todos os outros centros. x11 seria de Campinas para Campinas, x12 seria de Campinas para Sorocaba, x13 seria de Campinas para São José do Rio Preto, x14 seria de Campinas para Volta Redonda, x15 de Campinas para Ribeirão Preto, x16 de Campinas para São Paulo, x17 seria de Campinas para Rio de Janeiro. Porém, observe que os produtos não só sairão de Campinas, mas existe uma possibilidade de chegar produto em Campinas, vindo desses entrepostos. Então, nós teremos que subtrair desse volume que vai sair, nós vamos subtrair o que está chegando, x21, x31, x41, x51, x61, x71, mais o que está saindo de Campinas tem que dar igual a 70. Então, Campinas tem que fornecer 70. Tudo que está saindo de lá, menos o que está chegando, tem que ser igual a 70. Essa, então, seria a nossa primeira restrição. Para facilitar, porque a nossa equação ficou muito grande, a gente pode dar uma melhorada aqui e trocar essas equações por os somatórios. Observe que o que está em vermelho aqui seria o somatório do x1j. Então, seria tudo que sai de Campinas de 1, com j variando de 1 a 7, menos o somatório de x e 1. É o que chega em Campinas, né? Com i variando de 1 a 7. Isso seria igual a 70, né? Então, observe que x e j será igual a 0 toda vez que i for igual a j. Existe uma segunda restrição agora para Sorocaba. E agora a gente já bota o somatório, né? Então, agora é x2j, com j variando de 1 a 7, menos o que chega em Sorocaba. Somatório do x e 2, que está saindo de todos os outros centros e chega a Sorocaba. Deverá ser igual a 130, que é a restrição de fornecimento de Sorocaba. Novamente, x e j será igual a 0 toda vez que i for igual a j. A terceira restrição dos produtores será para São José dos Campos, que é o somatório de x3j
com J variando de 1 a 7, menos tudo que chega em São José dos Campos, X, somatório de X e 3, com I variando de 1 a 7, deverá ser igual a 120. Novamente, tudo que for, toda vez que I for igual a J, o X e J será igual a zero. Bom, nós temos agora uma restrição dos consumidores, né? São Paulo e Rio de Janeiro. Vamos chamar de restrição 4, onde agora o somatório de tudo que chega. Observe que aqui ficou um pouco diferente lá dos produtores, né? Porque agora eu tenho o somatório de tudo que chega, certo? Tudo que chega, que então vai ser xi 6, com i variando de 1 até 7, menos tudo que sai. Então, x6j, com j variando de 1 a 7, deverá ser igual a 180, que é a restrição de demanda, né? Novamente, se i igual a j, o x e j é igual a zero. Na restrição 5 será para o Rio de Janeiro, então, né? Somatório de x e 7, com i variando de 1 até 7, menos, ali foi tudo que chegou no Rio de Janeiro, menos tudo que sair. Somatório de x, 7j, com j variando de 1 a 7, deverá ser igual a 140. Existe alguma outra restrição? Sim, existem as restrições de entrepostos. Observe que o sistema é um sistema balanceado, equilibrado. Então, tudo que é produzido deve chegar no consumo, senão vai ter falta de abastecimento. Observa? Então, o que é que nós vamos ter que botar como restrição aqui? Vamos chamar de restrição 6. Então, vai ser o quê? O somatório, né, do x, 4j, tudo que sai de volta redonda, com j variando de 1 a 7, menos tudo que chega à volta redonda, né, x e 4, com i variando de 1 a 7, deverá ser igual a zero. Então, tudo que chega menos tudo que sai é igual a zero, porque aí nós fechamos a questão do balanceamento, né? Não pode ficar nada lá. Sétima restrição, ela tem a ver com o quê? Com Ribeirão Preto, né? Agora o somatório de x5j, com j variando de 1 a 7, menos o somatório de x e 5, com i variando de 1 a 7, deverá ser igual a zero. Também correspondente. E a última restrição é a restrição de negatividade, né? O x e j deverá ser maior ou igual a zero. Novamente, com i variando de 1 a 7 e j variando de 1 a 7 também. Muito bem. Concluído aqui, nós vamos para a planilha em Excel. Eu já estou no Excel. Estou trazendo aqui aquela planilha de custos, né? Aqui está aquela planilha de custos do jeitinho que nós tínhamos organizado, em ordem crescente nas colunas e ordem crescente nas linhas. Estando aqui no Excel, se o seu Excel ainda não tiver habilitado o Solver, porque o Solver ele não vem habilitado, você precisará vir aqui, ó, Arquivo, Opções, Suplementos, e aqui, ó, Gerenciar, tem uma teclazinha IR. Aperta nela e ela vai abrir essa caixa de opções, suplementos. Então, nós temos aqui o Solver. Você vai dar um OK e ele vai começar a habilitar. Como é que você sabe que o Solver já está habilitado? Você vem aqui na aba Dados e ela vai aparecer este botão aqui, ó, Solver, ok? Essa tabela vai facilitar a entrada de dados na nossa planilha, certo? Bom, nós vamos montar agora a nossa planilha, ok? Nós vamos criar aqui uma nova planilha. O nome dela aqui, resolução. Resolução da questão 1, né? Você vai colocar aqui função objetivo. Vamos botar uma corzinha aqui. Vamos botar agora coeficiente das variáveis. Quais são as nossas variáveis? Vamos lembrar? Quais são as nossas variáveis? Então é x1, x12. Você não precisa fazer isso aqui. O Excel vai entender isso que você está querendo criar uma variável que vai aumentando este número aqui. Se você puxar agora, ó, o Excel vai levar até o 17. Percebe que nós teremos que movimentar a nossa planilha aqui. Então, vamos fazer o seguinte, vamos diminuir isso aqui. Aqui, ó, em formatar, nós vamos verificar quanto que ficou a largura, certo? A largura da coluna.
Ó, ele ficou em 3,33. Vamos ver se 3 resolve deixando os nossos valores aqui. Então eu venho bem aqui, ó, e coloco ela em 3. Pronto, ó, dá para mim ver todos os valores aqui. Só que eu vou precisar de quantas? Lembra? 49 colunas. Eu vou marcar aqui um bocado aqui, ok. E vou agora formatar com a largura de 3. Pronto. Depois da x17 vai ser a x21. E aí, de novo, é só puxar e ele vai até a x27. E agora eu faço x31, x41, x51, x61 e x71. E a última será a x77. Ok, já estou com todas o nome das minhas variáveis aqui, ok? Próximo passo agora é a gente botar os coeficientes aqui embaixo. E os coeficientes são aqueles valores que irão multiplicar as minhas variáveis. Quais são os coeficientes? Estão na minha tabela. Então, eu vou trazer minha tabela para cá. Ó. Eu posso copiar aqui e posso trazer para cá. Ó. Ctrl V. Beleza? Agora, ó, a primeira linha já está ok, está batendo, né? Porque como eu organizei a minha tabela, ó, x11 tem o coeficiente 0. X12 tem um coeficiente 15. X13 tem um coeficiente 20. Eu só faço a mover agora, porque a linha seguinte já é do coeficiente 21. E aí, ó, vou levando todos os valores. Você marca, vem para a coluna, né? E consegue levar. Ó. Eu quero marcar só esses aqui e vou levando eles para cá. Novamente. E por último, e aqui ó, tá todo mundo preenchido, ok? Eu vou tirar essa borda, certo? Que eu vou precisar botar o valor em uma borda aqui, ó. Você vem aqui, ó, na aba página inicial, clica aqui e sem borda. Pronto. Agora eu venho aqui para o início. Muito bem. Aqui você bota o nome variáveis, porque nós não já botamos as variáveis aqui? Não, nós botamos o nome das variáveis, que é x11, mas o valor dela vai ser guardado aqui. Agora, esse local aqui será o local onde eu vou colocar as minhas bordas. Aí eu vou botar uma borda de preenchimento, todas as bordas. Aí pronto, ó, ele já preencheu aqui. É nesse local aqui que o Excel vai trabalhar calculando x11 e ele vai botar o valor dele aqui, certo? E agora, lembra que nós tínhamos uma função de minimizar. Vamos botar aqui mini f de x, que é a minha função objetivo, igual. Pronto. Então, aqui é o local onde eu disse o que vou fazer com a minha função objetivo, que é minimizar. Como é que a gente faz para escrever a função objetivo? Nós pegamos o coeficiente multiplicando pela variável. Onde é que está a minha variável? Está aqui embaixo. Então, é coeficiente vezes a variável mais coeficiente vezes a variável mais coeficiente vezes a variável mais. E assim vou fazendo isso. Observe que são 49 vezes. Então, se eu for fazer com a função soma, né, vai ficar muito extensa. O que é que eu posso fazer? Eu vou fazer com uma outra função aqui que tem no Excel, que é mais interessante, que é a somar produto. Eu vou botar aqui o igual. Quando eu botar somar, o Excel vai me dando a opção, ó. Esse elemento aqui, ó, somar produto. Retorna a soma do produto de intervalos ou matrizes correspondentes. O que é que ele está dizendo aqui? Ele está dizendo que eu pego uma matriz e multiplico por outra. E somo.
a multiplicação de termo a termo, né? Primeiro termo vezes o primeiro termo, mais o segundo termo vezes o segundo termo, mais, e assim vai fazendo. É somar produto. Quem é a primeira matriz? Observe aqui que ele me apresenta. Quem é a primeira matriz? É essa daqui, ó. Eu vou clicar e vou arrastar até o último elemento. Pronto, agora eu solto o clique. Vou dar um ponto e vírgula. O que é que ele está dizendo agora? Onde está a segunda matriz? A segunda matriz são os valores das minhas variáveis. Então, eu vou clicar aqui e vou arrastar até o final. Pronto. Fecho, dou um Enter. Então, aqui, quando o Excel calcular no solver, quando o solver calcular o valor das minhas variáveis, ele vai aplicar essa fórmula de minimização aqui e o valor correspondente vai aparecer aqui. O que é que está faltando? Está faltando as nossas restrições. Então vamos botar aqui restrições. Quantas restrições são? Vamos botar aqui o número das nossas restrições. É a restrição 1, restrição 2, 3, 4, 5, 6, 7. Restrição de negatividade fica dentro do solver, não precisamos botá-la aqui, ok? Muito bem. De novo, agora eu vou atrás de botar os meus coeficientes das minhas variáveis. Aqui não ficou azul e tudo, vou trazer aqui e vou copiar isso aqui, ó, das minhas restrições, é claro, ok? E quem são as minhas variáveis? De novo, aqueles mesmos valores. Como eu já estou com eles aqui, eu vou só fazer um Ctrl C, marquei tudo aqui, dei um clique, puxei, dou um Ctrl C, ele está marcado aí, e agora eu dou um Ctrl V. Aplico um Ctrl V aqui, ó, e eu trago as minhas variáveis. Para facilitar aqui o nosso entendimento, nós vamos fazer um pequeno movimento aqui. Agrupamento de colunas, certo? Eu vou precisar agrupar aqui. Vou deixar só a última, as duas últimas. E vou vir aqui, ó, dados, agrupar, certo? Quando eu faço isso, o que é que o Excel fez para mim? Ele agrupou todo mundo aqui, ó, e eu vou guardar esse agrupamento, ó. Esse valorzinho, esse botãozinho aqui, ele guarda todos os valores. Para quê? Para mim conseguir ver toda a minha planilha, ok? Muito bem. Aqui eu vou colocar LHS, que é o lado esquerdo, né, da nossa equação de restrição. E o RHS, que é o lado direito da nossa equação. Beleza? Agora nós vamos partir para nossas equações de restrição. Muito bem. Qual é o lado esquerdo da nossa equação? Observe aí que nós temos o somatório de x1, j, variando de 1 a 7, menos o somatório de x e 1, com i variando de 1 a 7, que será igual a 70. Então, nós já sabemos que o nosso lado direito da nossa primeira restrição é 70, que é o valor depois da igualdade. E o valor antes da igualdade é aquele somatório, tá? Nós vamos fazer uma soma de produtos. Vai ser praticamente igual a que nós tínhamos lá no nosso função objetivo. Qual vai ser o coeficiente das nossas variáveis? Nós vamos lembrar aqui. x1j quer dizer o quê? Todo mundo que começar com 1 vai ter o coeficiente 1. Porém, quando i e j forem iguais, o coeficiente é zero. Então, x11, coeficiente é zero. x12, coeficiente é 1, porque aqui nós temos um somatório. x13, 1, x14, 1, x15, 1, x16, 1, x17, 1. Ok. Agora, a outra parte do somatório, que é a parte negativa, que é o x e 1. Então, é toda variável que terminar com 1.
certo? E aqui a gente vai voltar aqui a estender, certo? E aí nós vamos procurar agora, ó. Essa daqui termina com 1. Então, ela vai ter o coeficiente negativo, que ela subtrai, não é isso? Esses aqui eu não entram na nossa equação. 3,1, coeficiente menos 1. 4,1, coeficiente menos 1. 5,1, coeficiente menos 1. 6,1, coeficiente menos 1. E o 7,1, coeficiente menos 1. Ok? Essa então é a nossa primeira restrição. Só lembrando, né? Todo mundo que começa com 1 tem coeficiente 1, porém, quando o i e o j são iguais, o coeficiente é zero. E todo mundo que termina com 1, toda variável que termina com 1, ela vai ter coeficiente menos 1, porque nós temos um somatório dos 1j menos o somatório dos i1. Próxima restrição. Agora a restrição, nós fizemos a restrição de Campinas, agora a restrição de Sorocaba. Todo mundo que começa com 2 tem coeficiente 1. Quando o coeficiente, o i for igual ao j, é zero. E todos os outros serão 1. Ok, agora todo mundo que termina com 2 tem coeficiente menos 1. Pronto, essa é a restrição de Sorocaba. Está faltando quem? Esse aqui, ó, que terminou com 2. Então, menos 1 aqui. Agora, a restrição de São José dos Campos. Começa com índice 3, terá valor 1. Quando I e J forem iguais, será valor 0. E agora, todo mundo que termina com 3 terá coeficiente menos 1. No início aqui, nós temos quem? Termina com 3. Esse aqui, 1, 3, e o 2, 3. Muito bem, essas são as restrições dos produtores. Agora vamos para as restrições dos consumidores. Então, agora nós temos somatório do x e 6. Então, todo mundo que termina com 6 terá o coeficiente 1. 1 e x1, 6, x2, 6, x3, 6, x4, 6, 5, 6. Lembrando, quando o i for igual ao j, é 0. E o 7, 6, 1. Menos quem? Aí a gente vai observar agora que é o somatório de todo mundo que começa com 6 e termina com qualquer valor. Então, nós vamos agora para só o local que tem 6, 1, vai ser menos 1. x6, 2, menos 1. x6, 3, menos 1, menos 1, menos 1. Esse aqui já está com 0. E aqui, menos 1. Ok, essa é a restrição do destino São Paulo. Para a restrição do destino Rio de Janeiro, nós vamos atrás de quem? Somatório de todos os x e 7. Então, é todo mundo que termina com 7. x1, 7, x2, 7, x3, 7, 4, 7, 5, 7, 6, 7. E o x7, 7 tem um índice 0. Menos somatório de x7j. Então, é todo mundo que começa com 7. Opa, 6, 7. Está errado aqui. Então, 5, 7. 6, 7. Muito bem. Agora, todo mundo que começa com 7 será negativo. Menos 7, 1. Menos x7, 2. Menos x7, 3. Menos x7, 4. Menos x7, 5. Menos x7, 6. Muito bem, então essas seriam os índices para todos os valores da restrição 5. A restrição 6 são as restrições de entrepostos. O que é que nós temos? É o somatório de todos os x4j. Então, todo mundo que começa com 4 deverá ter o coeficiente 1. 1, 1, 1. Agora, quando é x44, 0. Os outros que começam com 4 têm coeficiente 1. Menos o somatório do x e 4. Então, todo mundo
que termina com 4 deverá ter o índice menos o todo mundo que termina com 4 deverá ter o coeficiente menos 1. x1, 4, x2, 4, x3, 4, x4, 4 já está com 0, x5, 4, menos 1, x6, 4, menos 1 e o x7, 4, menos 1. A última restrição, fizemos a restrição de Volta Redonda, agora a restrição de Ribeirão Preto. Então, é o somatório de x 5j. Então, todo mundo que começa com 5 deverá ter coeficiente 1. Quando for x 5, 5, coeficiente será 0, 1, 1, muito bem. Menos o somatório de x e 5. Todo mundo que terminar com 5 deverá ter o coeficiente menos 1. x2, 5 menos 1, x3, 5 menos 1, x4, 5 menos 1, x5, 5 já está com 0, x6, 5 menos 1, x7, 5 menos 1. Ok? Concluímos aqui. Botamos todos os coeficientes, agora vamos agrupar novamente para nós podermos ver tudo. Pronto, ó. Os nossos coeficientes estão aqui dentro, tá? Eles estão agrupados e nós precisamos agora fazer o nosso lado esquerdo da nossa equação. O que é o lado esquerdo da nossa equação? São os coeficientes vezes as nossas variáveis. Onde é que estão nossas variáveis? Estão aqui, ó. Então, os coeficientes vezes as nossas variáveis, somá-las. Ok? Então, de novo, nós temos a soma de um produto. Soma de produto de matriz. Nós podemos usar a mesma fórmula. Então, vamos botar somar produto. Deu dois cliques aqui e ele vai abrir. Ele está dizendo onde é que está a primeira matriz. Eu posso pegar daqui, ó, até aqui, ó. E observe, ó, que ele pegou da B9 até a AX. Mesmo as que estão ocultas, ele também entraram. Eu vou botar agora ponto e vírgula. E onde é que está a outra matriz? São os valores das minhas variáveis, onde ele vai mudar. Então, está aqui, ó, que é esse valor aqui, ó. Certo? Muito bem. O Excel facilita a nossa vida. Eu não preciso reescrever essa equação, certo? Basta eu puxar esse valor aqui, ó, que ele vai trazer. Observe o que foi que ele fez, ó. Ele pegou aqui, ó, como eu baixei para a linha de baixo, ele trouxe aqui, ó, os coeficientes agora da linha que eu estou correspondendo. Porém, teve um probleminha. Ele também entendeu que eu queria baixar a segunda matriz. E não é o caso, eu quero permanecer com a mesma linha. Como é que eu faço isso? Então, nós vamos reescrever a equação anterior. Então, somar produto. Eu vou pegar o primeira matriz, que é essa daqui, ó, os coeficientes de x1 até x77. Vou dar um ponto e vírgula. E agora, ó, ele está me pedindo a segunda matriz. Eu vou marcar aqui, puxar e marcando aqui, ó. Quando eu fizer F4, o que é que vai acontecer? Observe que ele colocou um cifrão antes do B, antes do 4. Então, ele pegou e fixou a coluna B e a linha 4, desse primeiro valor aqui. Até fixou também a coluna AX até e a linha 4. Então, ele fixou toda a minha matriz, certo? Então, isso aqui quer dizer que ele está fixando esse valor. Ele não vai mudar quando eu fizer aquela chamada. Observe, ó, quando nós fizermos agora, eu vou dar um duplo clique e ele vai me dizer de onde que ele está tirando os valores. Ó. Ele está pegando da B10 a AX10, que é a linha de baixo. Porém, ele continua pegando do mesmo local aqui, que é B4, AX4.
4. Então, dá B4 até a AX4. Ele manteve, então, o mesmo local para a segunda matriz. Pronto. De posse disso, eu posso puxar aqui até a última restrição, porque eu já botei todos os coeficientes, eu só estou agora multiplicando. Ó. Então, esse coeficiente vezes esses valores dessas variáveis. Ok? Pronto. Agora, está faltando o lado direito das outras restrições. Eu só botei de Campinas. Qual é a restrição de Campinas? 70. A segunda restrição é Sorocaba. Qual a restrição de Sorocaba? 130. A terceira restrição é de São José dos Campos. Qual a restrição dela? 120. A quarta restrição é de São Paulo, que já é a de demanda, 180. A do Rio de Janeiro, que é 140. Muito bem. E a restrição de Volta Redonda e Ribeirão Preto? Olha só. Observe que eles são entrepostos. Não pode ficar nada lá em Ribeirão Preto nem Volta Redonda. Por quê? Porque o sistema é balanceado. Observe que o somatório dos produtos a serem fornecidos, 320, é igual ao somatório dos produtos a serem recebidos no Rio de Janeiro e São Paulo. Então, não pode ficar nada nos entrepostos. Não pode ficar nada em Volta Redonda nem Ribeirão Preto. Então, a restrição, o lado direito das nossas equações aqui foi zero, igual nós tínhamos já propostos. Beleza? Muito bem. Agora nós vamos aplicar o solver. Muito bem. Como é que você faz isso? Você vai em dados, aquele botão de solver, você vai clicar nele. O que é que eu tenho que fazer aqui? Ó? Primeiro item aqui, ele está me perguntando onde está a minha função objetivo. Onde o Excel vai calcular a função objetivo. Eu dou um clique aqui e agora eu vou passear aqui. Ó. Lembra que nós colocamos a nossa equação bem aqui? Ó. Então, eu vou clicar na B5, que ele vai calcular da minha função objetivo. Agora, eu quero maximizar, minimizar ou ver um valor? Nós queremos minimizar, que é custo. Então, nós precisamos marcar aqui minimização. Alterando células das variáveis. Nós temos um local que nós botamos para o Excel colocar os valores das nossas variáveis. x11, x12, x13 e assim vai. Aí nós clicamos nessa setinha para cima. Clicamos aqui, marcamos. E damos um Enter. Pronto, ele já marcou lá que vai ser da B4 até a AX4. Pronto, agora nós precisamos adicionar as nossas restrições. Ó. Sujeito aqui restrições. Nós podemos adicionar restrição por restrição. Como é que eu faço isso? Eu vou colocar aqui, ó. Eu posso clicar aqui e ele vir para cá, mas como ele já está piscando bem aqui, ó, eu já posso pegar o lado esquerdo da minha equação, dizer qual é o sinal, então a minha equação é de igualdade, e pegar o lado direito da minha equação, que é esse local aqui. Ó. Quando eu der um adicionar, ele vai pedir uma nova restrição. E aí, lado esquerdo igual a lado direito. E assim sucessivamente. Se eu der um OK, eu vou verificar que ele já trouxe essas duas restrições para cá. Como o sinal das nossas equações são iguais, são sempre o valor igual, nós podemos trazer tudo junto já. Como? Podemos fazer assim. Ó. Vou remover essa restrição, excluir, vou remover essa outra aqui. E agora, quando nós adicionarmos, como é que nós vamos fazer? Vamos fazer assim, ó. Adicionar. Eu vou pegar todos os lados esquerdo. Então, eu peguei de cima a baixo. Dei um clique, marquei todo mundo. Dou um Enter. Coloco o igual. Como todo mundo vai ter o valor igual, não vou ter problema. E agora, marco o lado direito. Dou um Enter. Pronto. E dou um OK.
Então ele já fez isso aqui. Fica um pouco diferente, mas é a mesma coisa. Agora o próximo passo aqui é clicar em resolver. E ele diz aí que o solver encontrou, né, valores e ele pergunta se a gente quer manter. A gente vai dar um OK. Cliquei na célula onde está aparecendo essa cerquinha, porque o número é muito grande. E eu vou dar vemos aqui, ó, página inicial, mesclar. Então ele encontrou o valor mínimo aqui de 3.950,000. 3.950, ok? O que é que nós podemos observar aqui? Esse é o valor da nossa função, o valor mínimo da nossa função objetivo, certo? Se nós fizermos, vamos abrir aqui as nossas variáveis e vamos ver que ele preencheu com alguns valores. Então, nós vamos observar que x16 quer dizer o quê? Saiu de Campinas para São Paulo, 50. Saiu de Campinas para o Rio de Janeiro, 70. Exatamente o valor que Campinas tinha, 70. Nada mais saiu para os outros locais. Muito bem. 26 saiu de Sorocaba, 130. 26. E foi para onde? Foi para São Paulo. Observe que 26 foi o valor que saiu de Sorocaba para São Paulo, 130. E x16 foi o valor que saiu de Campinas para São Paulo. Se você somar 50 com 130, o valor de São Paulo já foi preenchido, 180. Ótimo! Então, com certeza não deve ir mais para São Paulo. O único local que está faltando o envio é São José dos Campos, ó, 37. Ele mandou 120 para onde? Para o Rio de Janeiro. Campinas já tinha mandado 20, São José dos Campos mandou 120. A soma de 20 com 120 é o valor que o Rio de Janeiro precisava, que era de 40. Então, nenhum outro local mais vai ter qualquer valor. Esse é o valor mínimo da nossa função objetivo. Bom, pessoal, na descrição desse vídeo aqui vai ter uma lista de exercícios com feedback para você testar a sua modelagem, né, e encontrar os valores de maximização ou minimização de muitos problemas modelados aqui. 10 problemas modelados aqui de vários tipos. Se esse conteúdo foi útil para você, deixa aqui o seu like e se inscreve no canal. Valeu!